falando sobre o poder da oração. A oração move montanhas. Quando o crente ora, alguma coisa acontece. A oração move os céus. A oração move a terra. Precisamos cada dia estarmos buscando ao Senhor em oração. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que oraram e foram respondidas as suas orações por Deus. Nós vemos também pessoas que oraram e Deus disse não. Há momentos em que nós oramos, precisamos entender que não é no nosso tempo, que é no tempo de Deus, que é através da vontade de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluias. Que possamos cada dia estarmos nos dedicando em estar buscando ao Senhor em oração. Nessa noite vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus, alguns exemplos de oração para nós estarmos nos aperfeiçoando, para nós estarmos nos fortalecendo mais em sabermos que Deus responde às nossas orações. Livro de 2 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 15. 2 Reis, capítulo 19. Encontrou, Pedro? 2 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 15 até o verso de número 20. 2 Reis, capítulo 19, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servindo de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Aleluias. Rei Ezequias, um rei que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. O rei Ezequias, no seu reinado, ele destrói todos aqueles altares, todos aqueles deuses,
ele faz uma limpeza na cidade. Traz o povo novamente a adorar ao único e verdadeiro Deus. Estamos falando de Ezequias, aquele a qual o profeta foi até a casa dele quando ele estava doente e disse a ele que ele morreria. Arrume a tua casa que vai morrer. Ezequias ora a Deus e Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. É deste homem que nós estamos falando. Aqui Ezequias está no auge do seu reinado. O povo que era idólatra, o povo que estava indo contra a vontade de Deus, quando Ezequias assume o reinado, destrói aqueles altares, destrói aquelas imagens. A Bíblia diz que Ezequias destruiu até aquela estátua de bronze que Moisés levantara, para que quando o povo fosse ferido por picada de cobra, quando eles olhassem para aquela serpente, eles seriam curados. Até os dias de Ezequias, aquela serpente ainda estava, aquela imagem ainda estava ali. E aquele povo estava fazendo cultos pagãos em frente àquela estátua. Perdeu o sentido aquela estátua. E Ezequias destrói todos os altares. O povo volta novamente a estar adorando ao único e verdadeiro Deus. E a Bíblia vai dizer que Senaqueribe, rei da Síria, vem afrontar ao povo de Deus. No capítulo de número 18, a partir do verso de número 13, nós vemos toda a afronta de Senaqueribe contra o povo de Deus. Verso de número 13 diz assim: porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as nações fortes de Judá, e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim tudo o que me impuseres, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Senaqueribe cobra de Ezequias o tributo, cobra de Ezequias que ele viesse a pagar aquilo que lhe devia. Ezequias deixara de pagar o imposto ao rei da Síria. Está tudo bem aí, Juninho? O rei da Síria cobra do rei Ezequias o imposto que ele devia. O rei Ezequias, ele mesmo confessa: eu pequei, eu errei em não estar pagando o imposto. Pode cobrar. Cobra e eu pagarei. O rei da Síria lhe impôs em pagar 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro.
algumas toneladas de prata e umas centenas de quilos de ouro. Trazendo para os dias de hoje, é muito dinheiro que ele tinha que pagar. Mas o rei Ezequias deu um jeito. Abriu os cofres do tesouro, arrancou toda a prata, todo o ouro. Não era suficiente ainda, ele foi no templo lá, arrancou dos umbrais das portas, enterrou e pagou ao rei Senaqueribe todo o imposto. Judá estava em dia com os seus impostos. Mas o rei da Síria não fica por satisfeito apenas com isso. E no decorrer dos versos, a partir do verso 17, contudo, enviou o rei da Síria a Tarlã e a Barezaros e a Rabizaque de Laquim com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram, e vieram a Jerusalém, e vindo eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavadeiro, e chamaram o rei, e saiu, e eles, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabizaque lhes disse: ora, dizeis a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavras de lábios, há conselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias, e contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada do Egito, no qual, se alguém lhe encontrar, entra-lhe pela mão a tua e ele furará. Assim é Faraó, o rei do Egito, para com todos os que neles confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, faria virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir. O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Aqueles conselheiros de Senaqueribe chega em Judá e começa a afrontar. Olha, o rei Senaqueribe não está satisfeito com o imposto pago por Ezequias. Nós queremos conquistar esta cidade. Nós vamos conquistar essa cidade. Em quem vocês pensam que estão confiando? Vocês acham que Ezequias vai conseguir livrá-los das mãos do grande rei da Síria? E eles afrontaram ao povo dizendo: olha, eu vou emprestar para vocês 2.000 cavalos, se porventura vocês tiverem cavaleiros para guerrear contra nós. Zombando do povo de Israel, zombando do povo de Judá, menosprezando
o Deus verdadeiro. No verso 26. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, e Rabzaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Eliaquim e Ilquias disseram para aqueles servos do rei: olha, não fale em nosso idioma estas palavras, para que o povo não fique amedrontado. Fale em siriaquim, um idioma que eles não conseguem entender. Porque desta maneira você está amedrontando o povo. E esses conselheiros do rei Senaqueribe começam a afrontar ainda mais. Rabzaque, porém, no verso 28, Rabzaque pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouve a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Assim dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para outra terra, como a vossa terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Esses mensageiros do rei Senaqueribe começam a dizer ao povo: vocês precisam se alinhar a nós. Venha para o nosso lado. Deixa Ezequias aí. Vocês acham que Ezequias vai conseguir livrá-los? Vocês acham que o Deus de Ezequias vai conseguir livrar vocês das mãos do grande rei da Síria? Se filie a nós. Temos uma terra boa para vocês. Uma terra onde vocês poderão plantar. Onde vocês colherão trigo. E os mensageiros do rei Senaqueribe começam a afrontar mais ainda. No verso de número 33. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate, de Arpade, que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Ivã. Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? No verso 33, porém calou-se o povo e não lhes respondeu uma só palavra, porque mandado o rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Ezequias disse ao povo: não respondam. Quando eles vierem a afrontar, fiquem em silêncio. No verso 37, então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão,
e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas. Eles fizeram saber as palavras de Rabsaque. Toda essa afronta que eles fizeram ao povo de Judá chegou aos ouvidos de Ezequias. No capítulo 19, verso 1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Há momentos na nossa vida que passamos por aflições, que passamos por adversidades, que passamos por provações, que passamos por momentos difíceis. O melhor lugar para ir é a casa do Senhor. Aleluia. Quando Ezequias ouviu toda aquela afronta, a primeira coisa que ele fez foi ir à casa do Senhor. Verso 2: Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação, e as blasfêmias, porque os filhos chegaram ao parto, e não há forças para o ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei neles um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra a espada, e o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer a Tiraca, rei de Cuxi: eis que ha saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, nem quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram o rei da Síria a todas as terras, destruindo totalmente, e tu te livrarás? O rei da Síria afronta mais uma vez ao rei Ezequias, dizendo para ele: olha, Ezequias, você não está vendo como nós estamos perante as outras terras, as outras nações? Estamos lutando, estamos conquistando tudo. Estamos cada dia mais poderosos. E você acha, Ezequias, que o seu Deus vai livrar o povo de Israel, o povo de Judá, das minhas mãos? No verso 12: porventura os livrariam os deuses das nações, a quem destruíram, como a Cozã e a Arã,
e a Refende, e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, o rei da Aspade, o rei da cidade de Serafim, de Ena e Ivã. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Aleluias. Quando o rei Ezequias pega as cartas que Senaqueribe escrevera para ele, afrontando ao Deus de Israel, dizendo a ele que ele não conseguiria vencer, dizendo a Ezequias que o exército dele era minoria perante ao poderio que ele ali estava, dizendo a Ezequias que ele não ia conseguir vencer, que era melhor ele se render, afrontando ao Deus de Israel. Aí no verso 15, aleluias. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias pega as cartas que o rei lhe entregara, vai até a casa do Senhor. Ali ele ora. Ali ele fala: está vendo, Senhor? Olha o que o Senaqueribe está querendo. Ele está te afrontando. Senaqueribe está querendo destruir. Olha o que ele está dizendo a teu respeito. Senaqueribe está te menosprezando, Senhor. Eu sei que tu és o verdadeiro Deus. Mas Senaqueribe está blasfemando. Aleluias. Do verso 17. Verdade é, ó Senhor, que os da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, se servindo de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Aleluias. Quando Ezequias recebe essas cartas de afronta, Senaqueribe estava afrontando ao Deus de Israel. Ezequias vai até a casa do Senhor e apresenta ao Senhor: olha, Senhor, a situação. Olha o que este rei está dizendo a teu respeito, Deus. Olha o que ele está falando nessas cartas. Muitas das vezes, quando nós passamos por adversidades, quando nós passamos por problemas, será que nós fazemos como fez Ezequias? Apresentamos ao nosso Deus as cartas, apresentamos ao nosso Deus as afrontas. Precisamos apresentar ao nosso Deus, aleluias, aquilo que te aflige, aquilo que te faz entristecer, aquilo que te faz ter medo. Apresente ao verdadeiro Deus. Aleluias. Muitas das vezes há áreas em nossa vida que está tudo bem, mas há área em nossa vida que está fragilizada. Apresente a Deus. Ore a Ele. Faça como Ezequias. Coloque nas mãos
do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glórias a Deus. E no verso 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, se despreza, a ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste com a multidão dos meus carros: subo eu ao alto dos montes, ao lado do Líbano, e aleluias, e cortarei o seu cedro e as suas mais formosas feias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas com as plantas dos meus pés. Secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouvistes que já dantes fiz? Isto é, já dantes os dias antigos o formei. Agora, porém, o fiz vir para os que fostes tu que reduzistes as cidades fortes, as montanhas desertos. Por isso, os moradores dela, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado. Antes que se levante, porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Deus conforta Ezequias. Aleluias. Deus responde à oração de Ezequias. Deus dá vitória a Ezequias. Aleluias. Quando estamos na direção de Deus, quando estamos fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza, as adversidades vêm, mas quando dobramos os nossos joelhos e colocamos nas mãos do nosso Deus as nossas provações, as nossas dificuldades, aleluias, para louvor e glória do nome dEle, Ele atende as nossas petições, Ele atende as nossas orações, aleluias. O rei Senaqueribe achou que poderia vencer, mas ele não sabia, ou ele não quis entender o poder que há no verdadeiro Deus. Aleluias. Precisamos confiar cada dia mais em nosso Deus. Precisamos estar com a nossa confiança em nosso Deus, porque só Ele é quem pode nos livrar. Só Ele é quem pode abrir, aleluias, os nossos caminhos. É só Ele quem pode nos guardar. É só Ele quem pode nos proteger. É bem verdade que o poderio do rei da Síria era muito maior do que o povo de Judá, do que o povo de Jerusalém. Mas o que o rei da Síria não tinha e o povo de Jerusalém tinha, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós temos como Pai, é o Deus, aleluia, que está conosco todos os dias. É a esse Deus que quando nós dobramos o nosso joelho, nós falamos diretamente com Ele. Aleluias. Nós temos acesso direto ao nosso Deus.
nós podemos falar com Ele, nós podemos colocar nas mãos dEle os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós podemos, aleluias, pedir para Ele nos ajudar. Ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto, aleluias, para derramar das tuas bênçãos em nossas vidas. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Próxima terça-feira vamos falar sobre a oração de Josafá. Ou melhor, da oração de Jabes. Próxima terça vamos adentrar nesse exemplo de oração. É agora. Aleluias. Glória a Deus. Próxima terça-feira vamos estar falando sobre um exemplo de oração, a oração de Jabes. Vamos adentrar um pouquinho a oração dele, para entendermos, para nos aproximarmos mais de Deus em oração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem, jovens. Semana passada eu fiz um desafio para vocês. Uma oração, um personagem bíblico que orou a Deus e ele não respondeu. Ele disse não. Alguém de vocês sabe? Qual foi a oração deles? Elias orou, pediu o quê? Só pesquisou o nome de pessoas que oraram. Fala, Moisés. Tiago orou e pediu? Só pesquisou o nome. Aleluia. Sabe alguém que orou e Deus não respondeu a sua oração? Deus disse não para ele? Apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E ele orou a Deus, pediu insistentemente para que Deus tirasse o espinho. E Deus disse para ele: Paulo, eu não vou tirar esse espinho. A minha graça te basta. Mais um exemplo bíblico. Jesus, em um determinado momento, ele orou a Deus. E Deus não atendeu a sua oração. Quando ele estava lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que ele orou, que ele estava angustiado, que ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus disse não para o seu próprio filho. Aleluias. Amém? Tem mais personagem, pesquise. E na próxima terça vocês me trazem. Amém? Glória a Deus. Exatamente. É o personagem, o que ele pediu a Deus e o que Deus fez. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade de estarmos na sua presença. Aleluia. Quinta-feira estaremos aqui novamente para adorar o nosso Deus. E os trabalhos prosseguem normalmente. Vamos orar? Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai bondoso, te agradeço, Senhor, mais uma vez em estar na tua casa, em estar na tua presença, Pai. Pai amado, te pedimos nesta hora, abra, Senhor, as janelas dos céus, derrama, Pai, das tuas bênçãos em nossas vidas. Que possamos, Senhor, sermos cada dia mais alcançados por Ti, ó Pai. Que possamos, Senhor, cada dia mais estarmos no centro da Tua vontade, Pai. Pai eterno, Pai bondoso, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus servos, Senhor. Nos leve em paz aos nossos lares, nos livra, Pai, de todo mal. Nos dê, Pai querido, uma noite feliz, uma noite de paz. Continue conosco, Senhor, é o que te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, operando Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Todos digam
Amém. Está terminado em nome de Jesus.